O comércio de Ribeirão fecha na próxima segunda-feira após o rebaixamento da cidade no mapa da flexibilização. Ontem, em coletiva, o prefeito Duarte Nogueira explicou os motivos dessa decisão. Entidades do comércio lamentam o fechamento pela segunda vez. O prefeito abriu a coletiva com os números atualizados da pandemia em Ribeirão Preto. Até agora são 53 óbitos, 163 novos casos de coronavírus e um total de 2.028 casos confirmados. Em seguida, o chefe do executivo explicou que a cidade tem leitos suficientes para atender a população, mas que outros critérios levaram o município a sair da fase laranja e voltar para a vermelha. O que nos levou para a fase de alerta máximo foram os dois últimos indicadores. Novas internações nos últimos 7 dias em relação às novas internações nos 7 dias anteriores e o número de mortes nos 7 dias anteriores, passados em relação aos 7 anteriores. Para o prefeito, a população não respeitou o distanciamento social, o que elevou o número de internações em toda a macro-região. E uma parcela da população que não agiu como a parcela da população que soube entender a gravidade do problema e os seus reflexos futuros, essa, infelizmente, acabou não tendo uma forma de compreender a importância do uso ostensivo de máscaras, da importância de se fazer o distanciamento social. Com a nova medida, Ribeirão Preto ficará na fase vermelha do mapa por 15 dias, contados a partir da próxima segunda-feira. Lojas do centro e dos shoppings deverão ficar fechadas. No final do mês, o governo fará um novo levantamento e, dependendo dos dados, a cidade já poderá iniciar uma nova flexibilização. O comércio reabriu as portas em Ribeirão Preto no dia 1º de junho. Apesar do curto espaço de tempo, o secretário de Saúde acredita que o aumento no número de casos e de internações por Covid-19 pode ter relação com a reabertura das lojas. Agora nós já estamos com 10 dias, dessa reabertura e flexibilização. Eu acho que agora a gente já tem que falar que nós temos realmente um aumento relacionado com a abertura. Isso é reflexo disso, não tenha dúvida nenhuma. É reflexo do fato da própria cidade não estar fazendo, mesmo antes da abertura, uma quarentena adequada. Os estabelecimentos poderão funcionar a partir da próxima segunda-feira, mas no sistema drive-thru, entregando os produtos para os clientes nos carros. O presidente do Sincovarp lamentou o fechamento do comércio. Para ele, é confuso os critérios usados pelo governo para determinar o fechamento, embora entenda que o aumento no número de casos preocupa, mas diz que o comércio fez a sua parte na retomada da economia. A gente se preparou para o melhor, mas infelizmente teve essa regressão e a gente acredita então que a gente tem que se preparar daqui para frente para possa ocorrer mais vezes isso. De qualquer forma, o caminho será esse, de procurar convencer as pessoas que o comportamento delas é muito importante, mudar esse comportamento de manter a quarentena, manter o distanciamento. Então a gente tem um trabalho de conscientização que tanto o poder público como a prefeitura e todas as entidades têm que continuar fazendo. Na coletiva foi anunciada a abertura de novos leitos de internação Covid no HC e também no Hospital de Serrana. E o secretário de Saúde deixou claro que o futuro será incerto. E nós vamos viver assim, a gente vai precisar aprender isso. A gente vai abrir, pode ser que aumente um pouco, a gente vai fechar. Quando a gente está fechado, está toda a parte da economia reclamando por conta que a economia vai ser um problema. A gente abre um pouquinho, sobe um pouco, aí vão reclamar, ficar com medo que está aumentando. O que deixou bastante a gente preocupada é que o secretário foi muito enfático nessa questão, que a gente deve se acostumar, que com certeza vai haver muitas reaberturas e fechamentos. Então isso deixou uma interrogação no ar e que mostra a nossa grande preocupação de que as pessoas mudem o seu comportamento, que não basta o esforço só do comerciante e das entidades de querer que o comércio funcione. Todos precisam colaborar para que as coisas voltem a funcionar normalmente. O aumento no número de casos e de internações na cidade pode estar diretamente ligado à superlotação dos ônibus. O Jornal da Clube tem mostrado há dias que os coletivos estão cheios. E ele sabe que os ônibus estão lotados, que deveria ele colocar mais ônibus na linha, eles não estão colocando. Eles estão colocando o horário que eles querem. Aí depois o prefeito fala em aglomeração de pessoas que ele quer fechar as lojas. Ele não deveria fechar as lojas porque as lojas dão emprego. Ele tinha que colocar mais ônibus na linha, porque isso é um perigo para nós que trabalhamos. E a prefeitura continua defendendo o consórcio pró-urbano que está colocando menos ônibus para rodar nas ruas.
Durante a coletiva, foi questionado a superlotação nos veículos. Em relação aos ônibus, nós estamos sempre muito próximo das empresas que fazem o transporte coletivo em Ribeirão Preto, para que eles possam colocar a quantidade necessária de ônibus para manter um mínimo de distanciamento dentro dos ônibus, orientando que os seus funcionários sempre usem máscara e não permitindo a entrada de pessoas sem máscara no ônibus. Então a gente gostaria que houvesse fiscalização além do comércio em outros pontos, como ponto de ônibus, dentro dos ônibus mesmo, se a quantidade de ônibus que está sendo colocado em circulação corresponde àquilo que foi negociado e tratado com o consórcio. Então a gente tem várias outras formas de fiscalizar e que o comércio não seja simplesmente pagando o pato de tudo isso que está acontecendo. Além de Ribeirão Preto, Barretos também terá que regredir na flexibilização. A cidade sai da fase laranja e volta para a vermelha. O comércio ficará fechado por 15 dias a partir de segunda-feira. André Costa para o Jornal da Clube. Ao vivo, o repórter Samuel Santos traz mais informações sobre essa situação que vai impactar e muito o comércio de Ribeirão Preto, né, Samuel? Pois é, Rafael. Tudo fechado na segunda-feira e muita incerteza para o empresariado de Ribeirão Preto e região, mais uma vez. Para comentar esse quadro tão incerto, converso com Dorival Balbino, que é presidente da CIRP. Balbino, a prefeitura culpa muitas vezes o comércio, a reabertura, as aglomerações, mas não leva em consideração as aglomerações no transporte público, que teve a frota reduzida. Como é que o senhor enxerga isso? Bem, primeiro a aglomeração dos consumidores no comércio, responsabilidade inteiramente do decreto do governador, que veio com 4 horas de atendimento ao público e justamente na hora de almoço, do meio-dia às 4. Quer dizer, então aí já aglomerou mais ainda. Só que a aglomeração que deu no calçadão e nos corredores comerciais da cidade é bem menor do que a aglomeração que possa ter dado nos ônibus. Porque quando a gente quer evitar aglomeração, ao invés de reduzir em 50% a frota de ônibus, nós deveríamos ter tentado aumentar a frota de ônibus e limitar o número de passageiros dentro do ônibus, como está limitado no shopping e nas lojas. Mas, ao contrário, não se limitou o número de passageiros nos coletivos e ainda diminuiu-se a frota. Quer dizer, agora tem que se achar um culpado. O culpado é o comércio, o culpado é o povo. Não, o culpado é quem dirige as coisas aqui em Ribeirão Preto. E, lamentavelmente, nós estamos muito mal representados. Secretário Sandro Scarpellini, da Saúde, disse que a gente deveria se acostumar com o abre e fecha do comércio. Não seria melhor a gente se acostumar a retomar com a doença? Bom, o Sandro é meu amigo, me perdoe, Sandro, mas acontece que o abre e fecha do comércio vai gerar o entra e sai de salário para o povo. Lamentavelmente, o seu cai no dia certo, porque você é funcionário público. No ramo do funcionário público, não tivemos demissão. No setor privado, já tivemos um mundo de demissão. Então, é muito tranquilo para funcionário público dar receita para os outros. Mas é muito difícil vocês assumirem que vocês têm que mudar esse tipo de coisa, porque vai acabar fechando tudo. E aí depois, a hora que não tiver arrecadação de impostos para pagar para o Estado de São Paulo, vocês, funcionários públicos, também não vão receber salário. Ribeirão Preto fechada, São Paulo e região metropolitana abertas. O quanto isso é absurdo para o senhor? Absurdo total. Eu fiz a conta agora do número de contaminados em Ribeirão Preto dividido pelo número de mortes. Deu 2,6% de mortes por habitante contaminado. 2,6%. São Paulo é 8,5%. O ABC é 10%. O ABC é 10%. A região de Campinas está acima de 5%. A nossa é 2,6% e nós fomos, através de decreto, obrigados a fechar a partir de segunda-feira. Esses números têm que ser explicados. Explicado pelo governador. Que atitude que ele tomou. E o porta-voz dele, que é o Nogueira, teria que explicar, mas uma explicação convincente. Como que São Paulo está fechado, é aberto, e Ribeirão Preto está fechado? Qual foi o critério? Agora, o vírus mora em São Paulo.
o vírus não gosta de Minas Gerais, porque Minas Gerais até agora 399 mortes no estado, tem 20 milhões de habitantes. Então é para pensar. Ok, Dorival, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações. É com você, Rafael. Até já, Samuel.